alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje é a nossa última aula do ano, é a aula 35. Então, como de costume, vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, olhem lá. Hoje nós vamos precisar de um caderno ou de uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa, uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar o tempinho para vocês separarem o material, não esqueçam dos nossos combinados. Não é porque é a nossa última aula que nós não vamos, cumprir os combinados. Então, higienize as mãos e organize o ambiente de trabalho de vocês, o ambiente que vocês vão estudar. E aí a gente já volta começando a aula. Tudo prontinho aí, crianças? Então vamos iniciar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula anterior. Então olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre as transformações dos meios de transporte, A gente conversou sobre o que é transporte hidroviário e vimos que esse é o tipo, mais antigo de transporte. Nós analisamos a imagem da caravela e de um navio atual. Conversamos que o transporte hidroviário ocorre em rios, lagos e oceanos e é utilizado para a locomoção de pessoas e de mercadorias. Nós também conversamos e vimos o que são portos. E vimos uma imagem do Porto de Paranaguá. Também vimos a imagem do Porto de Antonina. Estão lembrados de tudo isso, crianças? Outro assunto que nós conversamos na aula foi sobre o transporte aéreo e vimos que o transporte aéreo mais utilizado no mundo são os aviões e os helicópteros, como a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, Nós também conversamos que esse tipo de transporte ele tem a vantagem porque ele percorre longas distâncias em pouco tempo, E conversamos que aqui no Paraná possui 104 aeroportos, sendo 40 públicos e 64 privados. E o principal deles é o Aeroporto Internacional Afonso Pena. A professora Fran apresentou essa imagem, com alguns aeroportos aqui do Paraná, destacando da cor vermelha, o aeroporto de Curitiba, Estão lembrados de tudo isso? Então agora, crianças, nós vamos para a aula 35. Vejam do que nós vamos conversar hoje. Então hoje nós vamos conversar sobre as transformações dos meios de comunicação. Eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje.
Tudo certinho aí, crianças? Então, pensem com a professora vendo o nosso próximo slide. Olha lá. Como ocorria a comunicação entre as pessoas sem televisão, sem telefone e sem a internet? Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe ali para vocês. Já já a gente vai conversar um pouquinho mais, né, sobre essa imagem. Olhem lá. No passado, poderia levar meses para que uma informação chegasse a lugares distantes, de um país na Europa até o Brasil, por exemplo. Vejam o mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês, o mapa do planisfério. Nós temos ali o continente europeu, que está na cor marrom, e o continente americano, específico da América do Sul, que está na cor laranja. E vejam a setinha que a professora Fran colocou para vocês, né? A informação saindo da Europa para a América do Sul. A gente sabe que esses mapas têm uma escala, né? E são lugares muito distantes. Então, como será que era feito antigamente, né? Para que as pessoas tivessem conhecimento, notícias do que acontecia em um continente e no outro? Vocês conseguem imaginar? Vamos continuar a aula para ver se a gente descobre? Olhem lá. Hoje, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecido por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. Aqui a professora Fran colocou, né, uma imagem para vocês analisarem. E vejam esse slide. A invenção do rádio, do telefone, da televisão e da internet modificou a comunicação entre as pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento das atividades econômicas. E aí, crianças, nós vamos já realizar a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Você utiliza algum desses meios de comunicação no seu dia a dia? Se sim, qual, né? Então, vocês vão copiar essa questão e responder, e eu vou dar um tempinho e aí a gente já volta conversando, né, sobre quais são os meios de comunicação que você utiliza.
Tudo certinho aí, crianças? A professora Fran costuma utilizar quais meios de comunicação, né? A televisão, o jornal, a revista e o telefone. Eu não escuto muito rádio, né? Eu não ouço muito rádio. E dificilmente eu mando uma carta, tá? Então, são esses os meios de comunicação que a professora Fran usa. Fiquei curiosa para saber quais são os meios de comunicação que vocês usam. Vamos agora, crianças, conversar um pouquinho sobre o rádio? Olhem lá. O rádio, ele é um meio de comunicação que transmite notícias, músicas, partidas de futebol, previsão do tempo e outras informações. Quais são essas outras informações? Vejam lá. Também é muito utilizado em aviões e helicópteros e navios, pois permite a comunicação entre a tripulação e pessoas que estão em terra. E aqui no Brasil, a transmissão do som pelo rádio é feita há quase 100 anos. O aparelho é um dos mais importantes meios de comunicação em nosso país. Nós temos aqui a imagem, né, do Estúdio Rádio Difusora de Ponta Grossa. Ok, crianças? Então vejam aqui como surgiu a televisão. Então a professora Fran trouxe para vocês esse livro, não sei se vocês já ouviram falar. É Como Fazíamos Sem, né? Quem escreveu esse livro foi a Bárbara Soalheiro. E as ilustrações são de Negreiros. E esse livro tem várias invenções. A professora Fran separou aqui um deles, né, para a gente conversar sobre, que é como fazíamos sem televisão. Eu vou ler aqui alguns trechos da historinha. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem buscar, né, na internet mais informações ou numa biblioteca pública, tá? Então, olha lá. E o que as pessoas faziam em vez de ver televisão? Elas ouviam rádio. Havia novelas, seriados e até peças de teatro na programação das emissoras. As famílias se reuniam na sala em torno do aparelho, exatamente como fazem hoje com a televisão.
Só que no lugar de assistir aos programas, elas apenas escutavam e eles não eram nada sem graça como você pode estar imaginando. Só para você ter uma ideia, foi por causa de um programa de rádio dos anos de 1940 que o Super-Homem alcançou a fama. O super-herói tinha aparecido 2 anos antes numa história em quadrinhos, mas o sucesso só veio por causa da série radiofônica. O narrador do programa teve a ideia brilhante de começar o show com a frase que faz sucesso até hoje. É um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem. Ao ouvir essa introdução, não tinha uma pessoa que não sentasse na sala para escutar o restante do programa. Legal essas informações, né, crianças? Vocês conseguem pensar que as pessoas escutavam, né, novelas no rádio? Conseguem imaginar isso? Vamos conhecer um pouquinho mais da história da televisão? Olhem lá. A primeira emissora de televisão do Brasil foi a TV Tupi Difusora, inaugurada em 1950. Nessa época, todos os programas eram transmitidos ao vivo, até as propagandas, pois não havia tecnologia suficiente para fazer as gravações. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês. E continuando lá, o aparelho de televisão também mudou bastante desde a sua invenção. Atualmente, a tela é fina em comparação aos primeiros televisores e produzida a partir de materiais leves, como o plástico. Os aparelhos mais modernos apresentam muitas funções e permitem até o acesso à internet. A professora Fran trouxe aqui para vocês uma linha do tempo, né? Desde da televisão de 1938 até a de 2013. E agora, crianças, vejam esse infográfico, né? De domicílios com televisão por tipo de televisão. Então, nós temos ali na cor verde, somente de tela fina, e na cor vermelha somente de tubo. Então olhem lá essa informação que a professora Fran disse, né? E vejam agora as regiões, né? Então olhem na região Nordeste. Qual é a quantidade? Na região Sudeste, na região Sul, na região Centro-Oeste e, por último, na região Norte. Conseguiram observar todas essas informações, crianças? Então, crianças, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o telefone. Então, vejam lá. Uma das grandes invenções das comunicações foi o telefone. Por meio do aparelho, é possível enviar e receber sons ao mesmo tempo, mesmo que de longas distâncias. Olha a imagem, né, que a professora Fran trouxe. E continuando, eles podem ser fixos ou móveis. Telefones fixos são aqueles nos quais há fios e cabos conectados. Geralmente, esse tipo de aparelho é instalado em residências e estabelecimentos comerciais. Olha a imagem, né, que a professora Fran trouxe dos diferentes aparelhos de telefone, um mais antigo, né, um da atualidade. Conseguiram ver essas transformações? E em telefones móveis, conhecido como celulares ou smartphones, o terminal fica localizado em seu interior, o que permite a sua utilização em qualquer local que tenha disponibilidade de sinal. Mas vejam, crianças, que nessa imagem, né, a gente também tem uma diferença aí de telefones, né? O primeiro, vocês conseguem imaginar um celular desse tamanho e desse tipo? Será que era fácil de carregar? E olha lá o último, como mudou. E hoje em dia, como será que está o telefone celular, né? Olhem lá o infográfico que a professora Fran trouxe para vocês, que é domicílios com telefone fixo convencional e o telefone móvel celular. Então, a cor verde representa
o telefone fixo e a cor vermelha, o telefone móvel. Eu quero que vocês percebam, crianças, como aumentou o número, né? Então vejam lá, primeiro na região norte, agora na região nordeste, na região sudeste, sul e por último a região centro-oeste. Vocês viram, né, a diferença de tipos, né, de telefone? Hoje em dia a gente utiliza, né, mais o telefone celular, o telefone móvel. E outro avanço que a gente teve também, crianças, nos meios de comunicação foi a internet. Vejam lá, com a invenção da internet, a comunicação se tornou mais rápida e hoje, em poucos segundos, é possível ver e falar com pessoas que estão em diferentes partes do mundo. Olha a imagem, né, que a professora trouxe. E o infográfico, né, de quantas pessoas utilizam a internet, né, ou utilizaram em 2017 e 2018. Vejam que as cores são referentes aos anos, né? Então vejam lá na região norte, vocês conseguem perceber que aumentou o número de acessos à internet? Na região nordeste, na região sudeste, sul e centro-oeste. Continuando a conversar sobre a internet, crianças, é a rede na qual estão interligados computadores do mundo inteiro. É possível enviar e receber mensagens por e-mail, acompanhar notícias em sites, ler e-books, ouvir música, assistir a programas de televisão ou mesmo ver um filme. E olhem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês, que é o uso da internet no Brasil. Esses dados estão em porcentagem. Vamos localizar o Paraná? Olhem lá. Será que no Paraná as pessoas têm muito ou pouco acesso à internet? Vejam que o tom de verde, né, vai ficando mais escuro. E aí a gente tem a informação de que no Paraná muitas pessoas têm acesso à internet, né? 62% a 71% da população paranaense tem acesso à internet. E continuando, vejam como a comunicação está organizada no estado do Paraná, né? Como que se deu isso? Então, em 1886, Paranaguá recebe telefonia. Em 1963, a telefonia em todo o estado do Paraná, né? Telepar. Em 1924, fundada a Rádio Clube Paranaense. Em 1970, fundada a TV Paranaense, Canal 12 de Curitiba. Em 1994 a 1995, disponibilização de internet. E agora, crianças, nós vamos para a nossa segunda atividade. Vejam do que se trata. Quais dos meios de comunicação apresentados são mais utilizados pelas pessoas em geral? Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos pensar na nossa situação. Quais são os meios de comunicação que nós mais estamos utilizando hoje, né? Em relação às aulas, nós estamos utilizando, né, a televisão, a internet, não é isso? É isso, né? Mas se você colocou outras coisas também não tem problema, né? Dando sequência à nossa aula, vejam lá. Na imagem a seguir, leremos algumas palavras sobre os meios de comunicação que trabalhamos na aula de hoje. Vamos tentar descobrir quais são? Então, olha lá a imagem, observa bem. E temos 4 palavras, né, direcionadas aos meios de comunicação. Eu vou dar aí um tempinho para vocês registrarem essas 4 palavras no caderno de vocês.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos ver se vocês descobriram? Então olha lá, a primeira palavra que a professora Fran colocou é rádio. Não importa se você não colocou, né, nessa ordem, tá? Mas o rádio tem que aparecer aí. A segunda palavra, televisão. Vocês colocaram televisão? Internet. E por último, telefone. Se vocês localizaram essas 4 palavras, vocês estão de parabéns. E continuando a nossa aula, podemos perceber como os meios de comunicação encurtam distâncias e aproximam os lugares e as pessoas e facilitam os fluxos de informações e conhecimento. Olha lá a imagem que a professora Fran, né, colocou para vocês. E agora, crianças, eu tenho uma surpresa para vocês. Assistam o vídeo e vejam que surpresa mais gostosa.
Muito linda essa homenagem que as professoras, né, os professores fizeram para vocês. Vocês não acham, crianças? E vocês merecem tudo isso e muito mais. Eu quero dizer que foi um ano de muita aprendizagem, tanto para mim quanto para vocês, né? Que foi um ano super bacana de estar aqui com vocês, de estar preparando essas videoaulas para vocês, né? Quero agradecer a todos que participaram, os alunos que participaram da aula, os alunos que mandaram as atividades, uma atividade mais linda do que a outra. Agradecer as professoras que sempre estão presentes na nossa aula, né? E todo o pessoal aqui da Secretaria da Educação que estão dando maior apoio para que essas aulas aconteçam, né? Estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos na aula hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as transformações dos meios de comunicação. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e o desejo de boas férias!